Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Everton Ribeiro, que dois times no futebol brasileiro têm, no caso, procurado informações sobre o jogador para a temporada de 2024, né? Será que o Cruzeiro poderia ser um desses times que eu quero trazer aqui no vídeo? Já adianto que possivelmente um deles poderia ser o Corinthians, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Além disso, a provável escalação para o duelo de hoje, né? Entre Vila Nova e Cruzeiro, 7 horas pelo Campeonato Mineiro. Provável escalação, o que o Cruzeiro precisa para se classificar. Quero aqui dessa atualização para vocês no vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui para ajudar no engajamento e deixa seu palpite aqui embaixo para o jogo de hoje, porque quem acertar eu vou mandar um salve no nosso próximo vídeo. Antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado para vocês da BetWill, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações, inclusive para o jogo de hoje do Cruzeiro contra o Vila Nova fora de casa. No momento que eu estou gravando esse vídeo, uma vitória do Cruzeiro fora está pagando aí 1,36 a cada real apostado. E lá na BetWill, você vindo por esse meu link aqui na descrição, você tem R$200 de apostas sem riscos, né? Então, do seu primeiro depósito até R$200 nesse primeiro depósito, se você perder esse valor, você pode solicitar ele de volta, até porque tem essa garantia, né? No caso dessa primeira aposta de R$200 sem riscos para vocês lá na plataforma, tá? Então o link está aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, para você aproveitar esses jogos aí, tanto do Cruzeiro no final de semana, quanto de vários outros times, né? De duelos aqui no país, de campeonatos nacionais e também de vários campeonatos europeus no decorrer do final de semana. Bom, então vamos lá, né? Essa informação aí é a respeito do Everton Ribeiro, que surgiu no decorrer dessa semana de que dois times do futebol brasileiro têm procurado, né, informações a respeito do jogador, que não é de ficar surpreso, até porque um atleta dessa qualidade, que tem contrato só até o final do ano, não ficaria surpreso realmente se tivesse procura. Acho que ficaria surpreso se não tivesse, né? Porque o Everton Ribeiro, inclusive, foi convocado para a última Copa do Mundo e na atual temporada tem sido, né, peça importante do Flamengo. 8 partidas, nenhum gol e 2 assistências até aqui. No caso, o Cruzeiro, sem dúvidas, por ter essa passagem muito boa e a torcida pediu bastante, acaba sendo especulado, mas não temos nenhuma confirmação, tá? De que o Cruzeiro realmente procurou o jogador. Já teve várias especulações desde o início do ano, de que tratavam, por exemplo, de que o Cruzeiro teria interesse em contratá-lo. Eu já até trouxe vários vídeos aqui no canal, mas pensar que isso vai voltar agora, no meio da temporada, eu acho um pouco complicado, até porque, sem dúvidas, se ele tivesse em fim de contrato, não teria um salário baixo, fora de que ainda se tivesse vínculo com o Flamengo, teria que ter uma grande compensação financeira. E o Flamengo, vendo que ele tem procura de outros times, acho que deve sim renovar esse seu contrato, então acho bem complicado, tá? Ver essa possibilidade do jogador sair. Outro time que foi especulado também seria o Corinthians, um jogador que surge na base do Corinthians, né? Fica lá em 2008, 2009, até 2011, quando vai para o Curitiba e se destaca em 2 temporadas consecutivas pelo Coxa. Foram mais de 80 jogos, 20 gols antes de chegar no Cruzeiro. No Cruzeiro foram 2 anos consecutivos, 2013 e 2014, bicampeão brasileiro, foram mais de 108 partidas, com 23 gols e 14 assistências. Foi negociado com o mundo árabe com um valor superior aos 30 milhões de reais e por lá foi muito bem também e volta para o Flamengo em 2017, onde desde então tem sido peça fundamental, tá, pelo clube. Praticamente o Everton Ribeiro, o único ano dele, podemos dizer assim, ruim, entre aspas, foi em 2021, onde ele fez 50 jogos, apenas 2 gols, mas ainda deu 9 assistências. Ano passado foi o ano que ele mais atuou na carreira, 63 partidas, isso com 33 anos, 7 gols e 10 passes. Teve inclusive essa convocação, né, para a Copa do Mundo que não foi para casa. Então o Everton Ribeiro, na minha opinião, ótimo nome, tá? Mas pensar nele no Cruzeiro até para o próximo ano acho muito complicado. Enquanto ele estiver sendo peça importante no Flamengo, vai ser o time que vai ter melhor condições para renovar esse seu contrato, já está muito bem ambientado. Acho que se ele fosse para voltar seria com mais idade e não sei se o Cruzeiro teria interesse em contratar um jogador com 35, 36 anos de idade daqui 2 temporadas. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a provável escalação para o duelo de hoje, né, entre Cruzeiro e Vila Nova, jogo às 7 horas da noite, válido aí no caso pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, jogo aí na cidade de Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, onde o Vila Nova chega de 2 sequências, 2 jogos sem vitória, né? A equipe acabou perdendo para a Caldense por 2-1 fora de casa e vem de um empate em 1-1 contra o Democrata de Governador Valadares. Então a equipe aí, nesse momento, é a última colocada, a lanterna no seu grupo A, com apenas 4 pontos até aqui. Não que o Cruzeiro esteja numa situação tão diferente, né? Até porque o Cruzeiro tem 5 pontos e é o vice-lanterna do seu grupo na 3ª colocação. Mas se vencer hoje, dependendo do resultado da Democrata e também do Tombense, pode ser até mesmo que assume a 1ª colocação. Mas vencendo hoje já dá um belo passo para pelo menos ficar na 2ª colocação e classificar, né? No caso, tendo mais 2 rodadas além dessa, mas já ficaria numa situação muito mais confortável.
Cruzeiro que vem nesse empate no Clássico e antes disso essa derrota 1-0 contra o Pouso Alegre, mas o Cruzeiro tem tido, né, bons retrospectos recentes contra o time de Nova Lima, onde nos últimos jogos, desde 2017, venceu 4 dos últimos 5, né? O último jogo que não venceu foi em 2021, no empate em 2-2 pelo Campeonato Estadual, no caso no Independência, naquele duelo. Então o Cruzeiro para esse jogo não vai ter uma alteração muito grande em relação ao que seria no último jogo contra o Atlético. Acho que a principal seria a saída do Eduardo Brock, que, né, vai deixar o Cruzeiro. E assim, o Pesolano teria que ver o que iria fazer. Se iria jogar com 3 zagueiros, se iria, por exemplo, voltar com o Kaique na lateral esquerda. Havia algumas prováveis escalações, colocando até mesmo algumas opções improvisadas nesse setor. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro jogasse com 2 zagueiros e o lateral esquerdo sendo, por exemplo, o Kaique, tá? Acho que a provável escalação aí para vocês: goleiro Rafael Cabral, na zaga tendo o Oliveira e o Reinaldo, na direita de lateral tendo a opção do Alisson e na esquerda tendo, no caso, o Kaique já voltando, né, da seleção depois do Sul-Americano. No meio de campo, pelo lado esquerdo, o Ian Lucas e na direita tendo ali a opção do Ramiro ou o Neto Moura, tá? São aí essas duas alternativas. Tem a opção também do William voltar na lateral direita e, por exemplo, o Alisson ser colocado no meio de campo, mas eu manteria assim, ó, o Alisson, então, Oliveira, Reinaldo e na lateral esquerda Kaique, Ian Lucas, Ramiro ou Neto Moura nessa função. Tendo ali, no caso, um pouco avançado o Nicão, na esquerda o Wesley, na direita o Bruno Rodrigues, ou pode inverter também, e centralizado o Gilberto. Acho um time assim bem interessante. Quero ver aí, no caso, essas voltas do Kaique, do Stênio, o Pesolano vai colocar eles como titulares, e quero saber o seu palpite aqui para esse jogo. Acho que o Cruzeiro vence hoje, tá? Por 2-0. Vou chutar aí os gols. Diria que realmente do Gilberto, vou desencantar hoje, e um do Wesley. Quero saber o que vocês acham aqui então e deixe a sua opinião nos comentários. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 37 mil inscritos e 300, que já está bem próxima. E o link aqui, ó, no caso da BetWill, para você começar a apostar, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera! Bom, então vamos lá. Essa notícia que surgiu, no caso, na última semana pelo Samuel Venâncio, onde trouxe essa informação de que o Cruzeiro segue tentando no mercado um zagueiro, além também de um lateral esquerdo e agora um primeiro volante. Fora que eu vejo que o Cruzeiro vai sem contratar mais um ponta, tá? Até pelas especulações que tem tido recentes no mercado, que eu quero comentar também no decorrer desse vídeo. Crédito também lá para o portal Blog da Raposa, que trouxe essa informação pelo Twitter. Então assim, o Cruzeiro que, no caso, teve vários nomes especulados, um deles até aqui, que é a respeito do Luciano Juba, que tem interesse, além do Cruzeiro, de vários outros times do futebol brasileiro, entre eles recentemente o Botafogo, tá? O Luciano que tem 23 anos de idade e o ponta esquerda vive uma fase realmente muito boa. Até o momento o Cruzeiro não fez nenhuma proposta oficial, foi apenas uma consulta até aqui, nada de propostas envolvendo valores ou condições entre os clubes. Ele que não é um lateral esquerdo, tá, de ofício. Por exemplo, se ele fosse para jogar aqui no Cruzeiro, seria uma função parecida com a do Bruno Rodrigues, por exemplo. Pode fazer um papel como um lado ali pelo esquerdo do campo, mas não é um cara extremamente defensivo. Na sua carreira, ele já fez esse papel de lateral esquerdo, mas a boa fase que ele vive no esporte há 2 temporadas é jogando mais avançado. Nesse ano mesmo, no final de semana, foi importante na vitória do Sport pelo Campeonato Estadual. Ele fez 9 jogos até aqui na temporada, tem 2 gols e 5 assistências. Então, em 9 partidas, ele participou de 7 gols, né? É uma média muito alta, que foi muito parecida com a da temporada passada, onde ele fez 57 jogos pelo Sport. Foi o jogador que mais jogou pela equipe pernambucana. Além também de marcar 10 gols, ele contribuiu com 9 assistências. Então foi incríveis 19 participações em 57 jogos na temporada. Isso para um ponta esquerda, sabe? Nem é, por exemplo, um centroavante que tem uma chance maior de fazer muitos gols, né? Mesmo assim é difícil. Mas um ponta esquerda ainda ter números tão altos desse jeito, tanto de gols quanto de assistências, chama muita atenção. É jogador de muita velocidade que tem tido propostas de outros times, igual o Botafogo é um dos times que teve especulações a seu respeito. Para ter uma base assim, de quanto que ele seria para comprá-lo, o valor dele no Transfer Market seria na casa dos 5 milhões de reais, né? Então vamos esperar para ver, você pode ter um acordo, ver até quando realmente vai esse seu contrato. Tem algumas especulações tratando que ele pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês, outras só no meio do ano, outra que ele tem um contrato maior. Então vamos ter que esperar, até porque o Cruzeiro ainda não formalizou uma proposta para os seus representantes ou, por exemplo, para o Sport.
Dando sequência aqui, outro jogador a respeito do Gabriel Neves, atleta que no caso o Nicola e o Globo Esporte trouxe esse interesse do Cruzeiro na última semana, jogador que foi adquirido pelo São Paulo por valores altos. Por quê? Ele chega primeiramente por empréstimo, R$1,5 milhão, e no total ele havia feito pelo São Paulo mais de 40 jogos e 2 assistências. É titular na reta final da temporada passada e o São Paulo adquire, os seus direitos econômicos 75%, um valor ainda superior aos R$8,5 milhões, juntos ao atleta, seu representante e o Nacional do Uruguai. Então compra ele, assina contrato até dezembro de 2025 e no caso o Gabriel Neves fez uma partida até aqui pela equipe do Rogério Ceni em 2023. Então, até o São Paulo meio que compra o jogador, passa um mês depois, já não tinha mais planos de utilizá-lo, porque o São Paulo tem esbarrado no limite de estrangeiros, além também do Rogério Ceni não ter gostado de algumas publicações recentes no seu Instagram, dando algumas indiretas para o treinador, para o São Paulo, dele, o uruguaio não tendo oportunidades até aqui na temporada de 2023, fora que em 2022, 2021, ele chega com o status de ser titular e nunca consegue assumir essa titularidade. O Cruzeiro teve sim um interesse, de acordo com